eu acho que a doença tem os seus efeitos colaterais também em termos de comportamento. A gente tem visto muita coisa bacana acontecendo, solidariedade, enfim, muita coisa legal. E tem visto também outros tipos de comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque a quarentena, gente, está deixando mais intensa, digamos assim, a relação entre os vizinhos. Eu estava olhando os números do Secov, que é o Sindicato de Administração de Imóveis, e esses números, eles dizem o seguinte, que as discussões entre os vizinhos aumentaram cerca de 25% no último mês, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Luísa Sveiter, que está num condomínio em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense, para descobrir o que tem gerado tanto conflito assim. Bom dia, Luísa, parceira. Muita reclamação por aí. Quais são as campeãs? Conta pra gente. Bom dia, muita reclamação por aqui. Eu vou te falar já já as campeãs. Primeiro eu vou mostrar o seguinte, a gente trouxe aqui uma urna e colocamos à disposição dos moradores para eles colocarem as suas reclamações, anônimas ou não. E aí, a Elaine, que é a síndica aqui do condomínio, abriu a urna para a gente hoje de manhã e a gente fez aqui uma seleção. As campeãs são uso da área comum do prédio e barulho. Olha aqui, eu separei uma que eu achei interessantíssima. Gostaria de pedir ao vizinho que não tocasse sua viola depois da meia-noite. Se fosse só o violão, estava bom. O pior é a voz da criatura cantando desafinada. Bom, campeãs de reclamação são essas duas. A área externa, a área comum, que é piscina, que é a parte aqui, churrasqueira, não pode ser usada nesse momento. Não pode ser usada nesse momento. Foram todas as áreas comuns interditadas devido ao isolamento, então está tudo interditado. Não pode usar salão de festa, não pode usar churrasqueira, não pode usar piscina. E por que tantas reclamações? Tem vizinhos usando? Eles estão, no caso, utilizando da área comum. A piscina não, porque está fechada. A churrasqueira, eles ocupam o espaço da churrasqueira e também não poderia, porque está sendo solicitado o isolamento. Fizemos vários informativos solicitando para que as pessoas respeitassem o isolamento a todos os moradores. Eu, desde cedo que cheguei aqui, vi que tem muito morador caminhando por aqui, Patrícia, fazendo exercício. Alguns sem máscara. Está errado também. Você recebe esse tipo de reclamação. Sim. A reclamação está sendo tamanha a respeito dos moradores que ficam sem máscara, que estão utilizando a área comum à noite, no caso fazem aglomeração, e diversas vezes já foi solicitado que não seja feito esse tipo de coisa dentro do condomínio. Bom, e tem esse que reclama da viola, do vizinho. Quais outros barulhos? Porque as crianças estão muito em casa, né? Eu li aqui muitas reclamações de crianças correndo, fazendo esporte. Essas reclamações também, esse tipo de barulho. Sim. Estão reclamando também das crianças jogando bola dentro de casa, andando de skate dentro de casa, brincando de pique-esconde. Essas são as maiores reclamações. E tem reclamações novas, assim, alguma reclamação que não existia e agora com a pandemia surgiu? Sim, no caso aqui não pode lavar varandas, porque não tem ralo nas varandas e alguns moradores estão jogando água nas varandas. Tem essa reclamação e o excesso de utensílios no corredor, nas portas. Ah, porque as pessoas chegam da rua, aí tiram, o sapato, e tem gente que está tirando até roupa, né? Sim. E aí é uma nova modalidade, então, de reclamação. Sim, é uma nova modalidade de reclamação e aí a gente tem que fazer todo um jogo de cintura, aí tem a notificação, é enviada as notificações, o não respeitando as notificações, é enviada as multas. Aí tem de multa leve, média, grave e gravíssima. Como é que é a multa leve e a gravíssima? Assim, dá os dois exemplos. 50% da cota condominial e 500% da cota condominial. E você chega a abordar o morador, como é que você está lidando? Tem que ter muito jogo de cintura, né? Sim, no caso, à noite, o zelador, quando chega a reclamação, o zelador vai até o morador, solicita que pare, devido às reclamações que está chegando na portaria e quando não entra em contato direto com o zelador noturno. E você é o tipo de síndica profissional que não mora aqui. As reclamações chegam o dia inteiro no seu celular? Sim, muitos entram em contato direto comigo, através de telefone ou pelo WhatsApp. As reclamações são constantes, não tem... E aí, fora do horário comercial, você está em casa, 11 da noite, chega ali uma reclamação. O que você faz? Você responde ou você deixa para o dia seguinte?
A maioria das vezes eu respondo e quando eu não respondo eu aciono o zelador. Todas elas são acionadas o zelador para ir resolver de imediato a situação. Mas dependendo da reclamação, eu só respondo no dia seguinte. Se for um tipo de reclamação que não tem o que ser feito no momento, eu respondo no dia seguinte. Mas briga mesmo entre os vizinhos não está tendo. Todo mundo recorre a você e aí você acaba resolvendo. Sim, no caso eu evito de expor quem é o morador que está fazendo a reclamação, justamente para não ter atrito entre eles. O morador faz a reclamação através de e-mail ou no livro. Nós enviamos a notificação para esse morador e tentamos resolver da melhor forma possível. Caso não se resolva, é enviada a multa. E eu não identifico quem é o morador que faz a reclamação, justamente para não ter problemas. Justamente para manter a política aí, sim, da boa vizinhança. Sim. Elaine, muito obrigada. Imagino que você esteja aí exausta, né? Mas daqui a pouco, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Vai passar. Patrícia, é tolerância, né? E jogo de cintura que tem que ter. E política da boa vizinhança, que tá bravo para todo mundo. Sempre, sempre. É o que estamos precisando. Agora, Luiz, uma dúvida. Quando o vizinho, por exemplo, desce aí para fazer um churrasco, que eu acho que é ali ao fundo, aí onde a gente está vendo, ele continua fazendo ou pedem para ele sair, ele aceita numa boa e vai embora? Como é que a síndica resolve? A Patrícia perguntou se um morador desce para fazer um churrasco ali. Como é que você resolve? Você reclama e ele sai numa boa ou ele bate o pé e quer seguir fazendo churrasco? Isso já aconteceu? Não, churrasco não. O que eles fazem, às vezes, está sentado com cooler, ali conversando, mas churrasco não pode ser utilizado sem estar alugado. Mas aí você vai e aborda essas pessoas sentadas com cooler? Os funcionários abordam, porque muitas das vezes eu não vou estar aqui na hora, aí o funcionário aborda solicitando que eles se retirem. E eles respeitam e saem? Não. E aí? Aí são multados, são identificados e são, no caso, enviadas notificações por estarem na área comum. Mas ele segue ali, então, e toma multa e continua ali? Sim. Só vai doer no bolso? Isso. E os vizinhos vão ficar tristes? Isso. A maior reclamação é que muitos estão ficando no isolamento, dentro de suas casas, com as crianças, e alguns moradores não estão respeitando isso. É isso, Patrícia, é muita gente desrespeitando, é difícil, né? É isso aí, por isso que eu estava tentando imaginar a cena aqui, a síndica deve estar trabalhando bastante mesmo, hein, Luiz Sveiter? Obrigada aí pelas suas informações, eu acho que essa tensão aí entre os vizinhos, né, está se multiplicando no Brasil inteiro, a gente escuta cada história, e é um efeito direto de prédios superlotados, como ela estava comentando ali, síndicos sobrecarregados, como o caso da Elaine, né, assembleias também que têm sido suspensas. E é uma situação, como disse a Luísa, que exige aí, eu acho que paciência, tolerância e, acima de tudo, né, gente, bom senso. Você viu que até pesando no bolso não está surtindo muito efeito. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o advogado Rodrigo Carpati, que é especialista em direito condominial, que é nosso parceiro aqui do É de Casa e que conhece todos os caminhos para a conciliação entre vizinhos. Será que tem solução, Rodrigo? Bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao É de Casa, de uma outra forma, novos tempos aí, né, de quarentena, mas seja muito bem-vindo mesmo que virtualmente aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente, em primeiro lugar, quais têm sido os principais conflitos em prédios aí nessa quarentena? Bom dia, Patrícia. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Com certeza é uma situação inusitada, mas nós precisamos buscar caminhos e trazer soluções, focar na solução e não no problema. Os prédios estão muito cheios, os conflitos são os mais diversos possíveis, as pessoas já estão aí convivendo com seus familiares, tentando ajustar as relações enquanto um está em home office, o outro está estudando, então já é uma situação complicada dentro de casa. E ela é agravada também pelas interferências externas, vizinhos que estão aí prorrogando horários, mudando hábitos. Então, um dos principais problemas, com certeza, são os barulhos, os incômodos da convivência, mas nós temos outros problemas, como, por exemplo, o uso de áreas comuns, entrega de documentos, entrega de fast food. O fechamento dessas áreas tem feito com que as pessoas também, as áreas comuns, o impedimento de utilização de áreas comuns, o que é importante para o respeito da quarentena, tem trazido também muitos conflitos, além de reformas ainda permitidas em alguns condomínios e mudanças. Então,
esse é o cenário que nós estamos encontrando para tentar resolver dentro das situações. Você falou aí das reformas, né? Quer dizer, as obras. Aquele morador, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, que já começou uma obra e está precisando terminar, ou considera que está precisando terminar essa obra durante esse período de distanciamento social. O que é aconselhado, o que pode e o que não poderia, no caso? Então, as pessoas elas devem pensar na coletividade. O ideal é que as obras que não sejam emergenciais sejam suspensas, mas aquele que está realizando uma obra sempre acha que só falta um pouquinho para acabar. Mas, em contrapartida, aquele morador, aquele pouquinho já é a gota d'água que vai vazar naquele copo. Então, o importante é que o síndico tenha um papel preponderante, ele explique a situação e que as pessoas busquem aí um olhar coletivo nesse momento, que é um momento de solidariedade. Vocês estão, como sempre, colocando muito bem, mas é também de solidariedade dentro do condomínio e da busca do interesse coletivo, infelizmente, às vezes em detrimento daquela continuidade da reforma, daquele uso daquela área comum, para que o prédio consiga, de forma razoável, viver em harmonia. Está todo mundo cedendo, todo mundo sofrendo as consequências de todas as áreas, então é importante que dentro do condomínio exista também muito bom senso e para a solução desses problemas. Para quem faz a obra e para quem, no caso, aceitaria que o vizinho fizesse a obra, né? Agora, Rodrigo, tem surgido outras reclamações além dessas? Das obras, barulho? Então, nós temos, por exemplo, os condomínios viraram centros de recebimento de mercadorias, correspondências, então isso tem gerado muito conflito, porque a pessoa está dentro de casa aguardando aí uma encomenda e o condomínio muitas vezes não dá vazão pela quantidade de pessoas entregando correspondências, a separação, também existe um risco de contaminação, vocês colocaram muito bem nesse programa, em outros também, e nós temos pessoas que elas querem de qualquer forma utilizar essas áreas comuns. Então, a utilização dessas áreas comuns suspensas tem feito com que algumas pessoas tenham abusado e isso tem gerado também muito conflito dentro dos condomínios. E qual é a sua orientação com relação à área comum? Então, a área comum nesse momento é um momento de fechamento. A gente fala, é um lockdown dentro do condomínio. Logicamente que na medida do possível, se for razoável, as pessoas não estão obrigadas a não descer nas áreas comuns, mas a utilização, se isso representar uma aglomeração e trouxer aí um risco, ela não deve ser realizada. A pessoa pode descer para o banho de sol, isoladamente o pai com o filho, num determinado espaço, mas não atividades coletivas e áreas abertas, o que vai oferecer um risco para todos. É importante também que a gente mantenha a nossa saúde mental. Então, a pessoa pode descer, a pessoa tem que manter uma atividade, mas isso não pode, de forma alguma, representar um risco para a coletividade. O síndico vai ter que trabalhar muito e colocar quais são esses parâmetros, colocar as notícias no elevador, nos grupos do condomínio, para que as pessoas entendam qual é a situação e possam viver da melhor forma possível nesse momento. A gente viu ali um exemplo, né, de queixa, que é um vizinho que estava incomodado com o outro tocando até meia-noite, por exemplo. Ou seja, incomodado com o barulho. Qual é a melhor maneira de encaminhar uma queixa dessas para evitar uma discussão com o vizinho? Como já aconteceu aí, a gente já soube de vários exemplos. As pessoas estão ficando muito boêmias nesse momento de quarentena. A gente tem aí também pessoas tocando, o que para muitos é um alento, mas para outros isso traz uma situação de incômodo. A gente tem idosos, tem crianças, então é importante que as pessoas busquem o bom senso, busquem as orientações dos condomínios e não façam excessos sem que isso esteja autorizado, sem que isso tenha passado pelo síndico. Se houver qualquer queixa, de maneira polida e educada, ele entra em contato com o síndico, que também está estressado nesse momento, formaliza a queixa e, na medida do possível, o síndico vai entender o que está acontecendo e resolver. Por exemplo, se uma pessoa quer fazer obra e o resto não quer que faça obra, um dos lados vai sair insatisfeito. Então, o síndico está no meio aí do caminho e as pessoas vão precisar buscar muito bom senso. A queixa tem que ser formalizada para o síndico, de preferência
por e-mail ou para a administradora do condomínio, sempre formalizando a ocorrência. O síndico é o interlocutor. Agora, que medidas, Rodrigo, nessa fase, né, um morador infectado, ele deve tomar? Ele tem que avisar o síndico? O que você aconselha? Entendo que sim, porque a gente precisa preservar aquela coletividade. Então, ele avisa o síndico, esse vai ter que avisar as autoridades sanitárias para que esse número entre numa estatística, e o condomínio não deve expor esse morador, deve apenas comunicar que existe um caso de contágio e não elencar quem é a pessoa, para que o condomínio possa tomar medidas ainda mais rígidas preventivas e para que aqueles moradores também possam se preservar. Por exemplo, no âmbito condominial, reforçar o recolhimento de lixo de forma utilização de luvas, de EPIs pelos funcionários, higienização mais rígida nos elevadores quando houver aí um caso de contágio dentro do condomínio. Essa informação é importante, quer dizer, manter o sigilo, né? Às vezes o morador fica com receio, então, quer dizer, o sigilo também é importante numa hora dessas. Um outro ponto importante, antes da gente encerrar aqui, a gente viu o pessoal deixando, né, os sapatos ali numa caixa, no outro prédio aqui do Rio de Janeiro, na porta de casa, no corredor. Queria saber quais são as suas orientações, né? Deixar ali os sapatos na caixa, como a gente está vendo essas imagens, no corredor, tudo bem? Ok? Entendo que sim. Em momentos de exceção, a gente tem que abrir também exceções. No momento normal, seria inconcebível que a pessoa acumule sapatos ou roupas numa área comum, mas nós estamos num momento peculiar, onde medidas como deixar o sapato para fora pode evitar contágio ou que a doença entre no lar. Mas isso tem que ser feito de forma organizada, sem que prejudique os demais condôminos. Maravilha. Obrigada, Rodrigo, pelas suas orientações, pelas suas dicas, pelos seus conselhos, tá bom? É sempre bom contar com eles aqui. Obrigadão. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês sempre. Obrigada, até a próxima. É isso, gente. Sabe aquela coisa, aquela velha frase? A liberdade de um termina quando começa a do outro. Eu acho que nesse momento a gente precisa mais do que nunca de bom senso, né? De exercer mais do que nunca aquela palavra que a gente sempre fala, a empatia, né? Sempre se colocar também no lugar do outro. Isso vale para a vizinhança, vale para fora da vizinhança.